ser grato ao meu Deus por esta oportunidade e dar aqui a devida consideração pelo privilégio de estar com vocês, compartilhando esta palavra que nos foi confiada. Agradeço em primeiro lugar ao nosso Deus, que é bondoso e misericordioso conosco, nos capacitando ao seu reino. Nós somos limitados, mas o Senhor é quem nos capacita e nos ajuda. Também sou grato ao pastor da igreja, ao pastor desse ministério, ao pastor Haroldo, sua família, que Deus abençoe seus filhos, que já estão agora também participando da mocidade. Nós somos gratos a Deus por essa família, pelo apoio que tem dado. Sou grato a Deus, a minha família, a esposa nos antecedeu aqui, fica complicado, né, Luz? A esposa vem e fala, e agora a gente tem uma difícil tarefa, né? Mas eu louvo a Deus pela esposa, Deus tem dado a nossa família, tem sido bênção para nós, nos ajudado. Eu sou grato a Deus pelo Natan, pastor Jonathan, esse amigo, esse companheiro, que tem nos ensinado através da sua persistência, do seu amor pela obra de Deus, pelo reino de Deus. Muito grato a Deus pela sua vida, viu, Jonathan? Obrigado por nos ajudar, você e sua esposa. Eu sou grato a Deus por todos os irmãos. Eu quero agradecer em especial aos jovens de Uata e alguns irmãos que estão conosco, congregação que pela misericórdia de Deus nós estamos ali representando o pastor e eles estão conosco participando. Eu sou muito grato a Deus pelos jovens da nossa congregação, que tem sido uma bênção nas mãos de Deus. Graças a Deus por esses jovens e por vocês que decidiram estar neste 12º Congresso Geral e a terceira Escola Bíblica. Meus queridos, abramos as nossas Bíblias, por gentileza, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo número 2, e a parte final do versículo 14. Eu vou apenas fazer a leitura desse versículo para nós iniciarmos a nossa conversa. Jonathan nos procurou, nos dando esse desafio de trazer aos irmãos uma palestra. A gente vai tentar compartilhar com vocês algo, meus irmãos, da parte do Senhor. Vamos tentar aqui trazer aos irmãos, aos jovens, algo que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu quero usar apenas como base, como ponto de partida, esse texto do apóstolo João. Nós vamos para uma personagem, um jovem da Bíblia. Eu quero nessa tarde conversar com vocês sobre este jovem. 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, a parte final do versículo 14, vocês encontraram, amém? Diz assim a parte final: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já o que João está dizendo aos jovens? Os jovens já venceram o mundo. Esta é uma palavra importante para vocês, jovens, e uma palavra importante para nós, conforme classificou o pastor. Jovens de 0 a 100 anos, essa palavra é para nós, amém, irmãos? Mas eu queria, a partir desta palavra que João ele traz ao nosso coração, sobre ser forte, possuir força e também ter vencido o maligno. Eu quero compartilhar com vocês a história de um jovem que a Bíblia nos traz, um personagem bíblico. Eu queria que você fosse comigo lá para o Antigo Testamento, no livro dos Juízes. Eu creio que você já sabe de que jovem eu vou falar, não sabe? De quem nós vamos conversar nessa tarde, meus irmãos? É ele mesmo. Tem algumas coisas na história desse jovem, aqui no capítulo 13 de Juízes, a partir do capítulo 13 do livro de Juízes, que eu quero compartilhar com vocês, e que são alguns conselhos para os dias em que nós estamos vivendo. A irmã Valquíria, ela trouxe para a nossa meditação as características de uma geração cuja razão é Jesus. E nós, irmãos, estamos realmente vivendo tempo de que nós temos tudo a nosso favor, tudo contribui para sermos uma geração diferente. Nós temos tudo. Nós temos coisas que os nossos pais não tiveram. Nós estamos vivendo experiências que pessoas do passado não tiveram. Vocês jovens que talvez nasceram aqui no Japão, ou vocês jovens que vieram para cá, vocês estão tendo a oportunidade de estar no estrangeiro, num outro país, e construir uma história
diferente de outras gerações. Talvez vocês não tenham essa noção, mas estar aqui é um privilégio. Estar no Japão hoje, com toda a crise, com toda a radiação que está querendo nos atingir, aí de Fukushima para cá, mas é um privilégio estar aqui. É uma oportunidade, e às vezes nós não paramos para meditar na oportunidade que nós estamos tendo. Mas temos pessoas, temos gerações que não tiveram o privilégio que nós temos de aqui estar e de fazer uma história, e nós estamos tendo essa oportunidade. Então eu encontro na história de um jovem chamado Sansão. Aqui a partir do capítulo 13 do livro de Juízes, nós vamos encontrar a história desse jovem, que é uma história rica em detalhes. Nós não vamos ter tempo, nós vamos discorrer algumas coisas sobre a história de Sansão, mas não tem como, é um assunto muito vasto, muito grande, para que nós consigamos falar tudo sobre ele. Mas vamos pegar aqui algumas coisas, porque é uma história muito interessante, e é uma história que se parece muito com os dias em que nós estamos vivendo. É uma história que ela se aproxima muito da história dos jovens de hoje, dos jovens que estão na igreja. É uma história que se aproxima. Por quê? Porque a história de Sansão, ela começa com um milagre. Ele é fruto de um milagre. Para nós resumirmos um pouco desse início de história, ele vem através de um milagre, porque a sua mãe era estéril, ela não poderia dar uns filhos. E ela recebe uma visitação do anjo do Senhor. Alguns teólogos acreditam que realmente é uma aparição de uma das pessoas da Trindade. Quem sabe o próprio Senhor Jesus Cristo que aparece, uma das aparições no Antigo Testamento em que o Senhor Jesus Cristo, ele se faz presente, e é o próprio anjo do Senhor. É essa expressão que a Bíblia nos mostra. Quem aparece? A mãe de Sansão, e relata a ela como que seria o nascimento dessa criança. Então ele começa com uma história linda. Uma história que já começa impulsionada por um milagre, uma história que começa impulsionada com algo muito forte. Talvez você, na tua história, você também veio ao mundo através de um esforço muito grande. Talvez a tua história seja uma história que também você teve uma experiência talvez no parto da sua mãe, talvez no seu nascimento, ou nos momentos seguintes. Milagre aconteceu na tua vida, enfim, a vida já é um milagre. Nós estarmos vivos já é um milagre. Você, entre milhões de espermatozoides que estavam disputando para nascer, o seu venceu, então é um milagre. A nossa história é uma história de milagre, mas a história de Sansão é uma história ainda mais forte, ainda mais bonita, porque a sua mãe não tinha condições de ter filho. E a partir desse episódio, a sua mãe e o seu pai consagram ele a Deus. A partir dessa situação, ele é consagrado ao Senhor. E o Antigo Testamento chama isso de nazireada. Essa expressão ser nazireu era uma expressão que era dada quando o pai ou a mãe ele fazia um voto entregando o seu filho a Deus. E eles consagravam o seu filho para algo específico, para uma missão específica para o Senhor. E esse voto do nazireado poderia ser por um tempo, um espaço de anos, ou poderia ser para a vida toda, como foi o caso de Sansão. Ele foi consagrado a Deus para toda a sua vida servir ao Senhor. Ele foi entregue por seus pais a Deus para, durante o curso da sua vida, tudo aquilo que ele fizesse para a honra e a glória do Senhor. Então é uma história bonita, é uma história forte. Ele cresceu num lar onde os seus pais receberam a instrução do anjo do Senhor de como deveriam criar o seu filho. Veja que coisa linda. Um pai e uma mãe que aprendem com o próprio Deus, que ouvem dos lábios do próprio Deus como deveriam criar o seu filho, como ele deveria ser ensinado, educado, para que ele viesse a corresponder com a sua missão. Essa é a história de Sansão. E como ele era nazireu, ele era consagrado ao Senhor, ele tinha algumas imposições, algumas restrições, como por exemplo, ele não poderia tomar bebida forte, não poderia tomar bebida que fosse da videira, o vinho ou outra bebida forte. Ele não poderia também cortar o seu cabelo. Geralmente quem era separado para ser nazireu, para ser consagrado ao Senhor, especificamente para uma função, uma missão, ele tinha essa característica. O seu cabelo era sempre comprido, sem nunca levar navalha. Sansão era assim. E perceba que todas as pessoas que olhavam a um jovem ou uma criança nazireu sabiam que ele era separado ao Senhor, sabiam que ele tinha uma missão, porque ele tinha características visíveis que mostravam quem ele era e para quem ele havia sido chamado. Como por exemplo, ele não poderia tomar bebida forte, ele não poderia cortar o seu cabelo, e também não poderia comer coisas imundas. Certos tipos de comida que para o judeu, para a cultura judaica, ela era considerada como imunda,
altura, eles não comiam, por exemplo, a carne de porco, que eles não comem até hoje, porque o porco ele tem uma facilidade grande de juntar parasitas no seu corpo, e a carne, naqueles dias, eles não tinham a higienização que nós temos hoje, não tinham a medicina que tinha hoje. Então, Deus criou algumas normas, algumas regras. Não era apenas imposição por vontade de Deus, mas era para guardar o povo, para que o povo, nas suas caminhadas, nas suas peregrinações, eles não se contaminassem, eles não pegassem doenças que viessem a exterminar com toda uma geração e acabar com o propósito de Deus. Então esses eram os motivos porque não comiam coisas imundas, coisas impuras. E o nazireu, principalmente, ele não poderia comer certos tipos de comida, nem também tocar em alguma coisa morta, um animal morto, um corpo, um cadáver que ele encontrasse, ele não poderia tocar. Eram algumas restrições porque aquela pessoa, ela era especial, ela tinha uma missão especial, e ela tinha características também especiais. O que eu acho interessante na história de Sansão é que geralmente a criança que era separada para ser nazireu, consagrado ao Senhor, geralmente os seus pais faziam isso, mas na história de Sansão, o próprio Deus chamou ele, o próprio Deus separou ele. Ele já nasceu com os seus pais sabendo que ele seria consagrado ao Senhor. Eu estou resumindo para nós não ficarmos tomando tempo na leitura, mas está tudo isso aqui a partir do capítulo 13 do livro de Juízes, que você pode conferir depois em casa. Mas a história de Sansão é uma história de altos e baixos. É uma história de um jovem que ele vai passar por momentos altos e baixos. Não é diferente da juventude de hoje em dia. Nós passamos também, todo ser humano na verdade passa, não só a questão do jovem. As pessoas maduras também passam, as pessoas de mais idade também passam. Nós temos altos e baixos também. Mas ele teve altos e baixos, altos mesmo, e baixos mesmo. Como por exemplo, momentos em que ele era tomado pelo Espírito Santo de Deus. Foram grandes momentos que Sansão teve na sua vida, em que o Espírito Santo de Deus tomou a sua vida, e com uma capacitação especial, porque a sua força não residia no cabelo, a sua força estava em Deus, e ele, tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele fazia proezas. Às vezes nós achamos, e até a gente cresce na igreja, eu cresci, por exemplo, achando que a força de Sansão era o cabelo, mas não era o cabelo que residia a força de Sansão. Você vai ver isso na história dele, do capítulo 13 em diante. A história vai nos mostrar que a força que estava nele era a força do Espírito Santo de Deus, que o capacitava. Nem tão pouco a gente crê que Sansão ele era alguém musculoso, saradão, né? Assim como o jovem gosta, né? Barriga de tanquinho, né? Musculoso, camisa bem look, e demonstrar. Não. A gente crê que naqueles dias o padrão do jovem, do judeu, da cultura judaica, era um jovem normal, com um corpo normal, com características normais, porém a sua capacidade, a sua força vinha de Deus. Esses eram momentos os altos que ele viveu, mas ele teve momentos de grande baixa. Foi quando ele cedeu às pressões à sua volta, foi quando ele cedeu às paixões e às tentações, e ele não conseguiu administrar a sua própria vida. E é baseado nisso que eu quero compartilhar 3 coisas com vocês sobre a vida de Sansão, sobre a vida desse jovem que se parece muito com o que a gente vive hoje, com o que talvez você esteja aqui nessa tarde vivendo, nessa terceira escola bíblica, 12º encontro geral da nossa cidade, onde nós estamos falando sobre Jesus, a razão da nossa geração. Eu quero então compartilhar com vocês sobre algumas coisas que levaram Sansão ao fracasso, que talvez esteja também conduzindo você ao fracasso. Porque, irmãos, às vezes nós podemos nos esconder atrás de um paletó e uma gravata, nós podemos nos esconder atrás de um instrumento que tocamos, podemos nos esconder atrás de alguma atividade que possamos vir a fazer, mas a nossa vida pode estar caminhando para o fracasso. E o Salmo 139, ele nos mostra um Deus onisciente, onipotente, onipresente, um Deus que conhece tudo a nosso respeito. E porque conhece tudo a nosso respeito, a intenção de Deus não é nos expor. A intenção de Deus, ao conhecer a tua vida, a tua história, não é para mostrar o teu fracasso, é para mostrar o que ele disse e revelou ao apóstolo João, quando disse: João, escreva aos meus queridos que eles são fortes, porque a minha palavra deve estar neles. Aleluia. E se isso eles compreenderem, eles vencerão. O propósito de Deus te conhecer e conhecer, o propósito de Deus saber tudo a meu respeito,
O propósito de Deus, conhecer o teu pensamento e o meu pensamento, e de Ele saber dos teus fracassos e dos nossos fracassos, não é para nos envergonhar, é para nos levar à dependência dEle, humilhados aos pés dEle, e pedirmos: Senhor, me ajuda, porque eu quero ter mais de Ti. Se Sansão tivesse encontrado o que eu e você estamos encontrando nos dias de hoje, Pastor Natan, se Sansão tivesse uma escola como você está promovendo, você junto com a mocidade está promovendo hoje, você já pensou que Sansão poderia, quantos erros ele poderia ter evitado na sua vida? Não precisamos ir muito longe. Se nós fôssemos olhar algumas gerações atrás, quantos erros nós poderíamos ter evitado se tivéssemos o privilégio de Deus hoje? Nós vamos meditar em algumas coisas. Em primeiro lugar, que eu encontro na história de Sansão, é que quem desobedece aos pais tem dificuldade para obedecer a Deus. Quem desobedece aos pais tem dificuldade para obedecer a Deus, vai ter dificuldade para obedecer a Deus. Nós vamos encontrar no capítulo 13 do livro de Juízes, o versículo de número 24, que nos fala sobre o nascimento de Sansão. Diz assim, Juízes 13, 24 e 25: Depois esta mulher deu à luz um filho e pôs o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo a trabalhar na vida dele. Nós vamos encontrar Sansão crescendo, sendo educado por seus pais e tendo uma educação privilegiada, porque, como eu falei anteriormente, ele teve instrução da parte, os seus pais tiveram instrução da parte de Deus, de como deveria criar, de como deveria conduzir aquela criança para que ele cumprisse a missão para a qual Deus havia proposto para ele. Mas quando Sansão adquire uma certa independência, uma certa autonomia, é aquela idade em que a gente começa a tomar as nossas próprias decisões, em que o pai e a mãe, eles já não têm mais aquele poder de segurar o filho em casa. O filho já quer ir sozinho aos lugares, ele já começa a querer posar na casa dos amigos, ele já começa a querer passar a noite fora. Você imagina uma criança hoje, de uns 10 anos, 9 anos, tem um pai, ou pelo menos, eu sou pai de um menino de 8 anos, e eu não consigo imaginar a minha filha posando, dormindo fora de casa. A gente acaba às vezes sendo esse pai, esse mãe super protetor, não é assim? Mas você percebe que vai chegando um tempo em que os jovens vão crescendo, e os que aqui já são pais, que passaram por essa fase, você lembra dessa fase? Em que você percebe que seu pai e a sua mãe já não podem mais te segurar. Isso é inevitável, isso vai acontecer. Vai acontecer com todos, acontece com todos. E chega um tempo em que o jovem ele começa a adquirir a sua independência. É o ciclo natural da vida. Não foi diferente com Sansão, ele começou a adquirir a sua independência. E além disso, ele sabia, ele era consciente da sua missão, porque desde muito cedo a sua mãe começou a dizer: Sansão, estou dizendo com as minhas palavras porque eu creio que isso aqui está nas entrelinhas. Sua mãe dizendo: Sansão, você tem uma missão. O anjo do Senhor apareceu a nós. Sua mãe era estéril, era improvável, era impossível você nascer. Mas você veio, e você veio por milagre de Deus. Você veio porque o Senhor é bom, porque o Senhor vai te usar. Eu creio que ele cresceu com essa visão, com essa mentalidade, ouvindo essas palavras, no culto doméstico, nas reuniões de família. Ele ouvia que ele tinha uma missão. Mas chega um tempo em que ele quer experimentar algumas coisas, e os pais já não conseguem mais segurá-lo por muito tempo. E então nós vamos encontrar que quando o jovem, nós vamos perceber que quando o jovem ele começa a tomar as suas próprias decisões, inevitavelmente algumas dessas decisões acabam por ser desobediência ao seu pai e à sua mãe. Todos nós, eu creio que não há um de nós que não desobedecemos nossos pais na nossa adolescência ou juventude. Todos nós, eu creio que fizemos isso. Fizemos, porque somos seres humanos que falhamos e erramos, e com Sansão não foi diferente. Mas os pais são a autoridade da parte de Deus na nossa vida. Amém, jovens? Vocês creem que os pais são autoridade sobre as nossas vidas? Sim ou não? Verdade. Quer você queira ou não, os pais são a autoridade sobre nós. Os pais foram constituídos por Deus para serem autoridade sobre a nossa vida. Você já imaginou a sua vida sem os seus pais? Algum jovem já imaginou? Já. Tenho certeza que já. Eu tenho certeza que você já pensou: eu seria muito mais feliz se eu fosse sozinho, independente. Que liberdade eu teria. Você não
pensou isso? A verdade, não precisa mentir não. Já pensou, você morasse naquele apartamento grandão sozinho, você não precisa dar satisfação para ninguém na hora que você chega, na hora que você sai, que você come, tem que comer verdura, tem que comer... Não preciso, eu tenho liberdade. Uma vida sem meus pais, olha, até nome de filme, né? Uma vida sem meus pais. Isso é liberdade, andar no carrão, o vento no cabelo, vou para onde eu quiser. Alguém já pensou nisso? Claro que já. O jovem pensa, passa na mente. Ser livre, sozinho, não precisa dar satisfação para ninguém. Sem pegação de pé. Onde você estava? Por que não atendeu o celular? Estou te procurando, mandando mensagem, não me responde. Que roupa é essa que você está usando? Com quem você estava falando? Já pensou uma vida sem pegação de pé? Parece uma vida boa, não parece, jovens? Vocês têm liberdade, a gente está aqui numa conversa, viu? Estamos aqui com liberdade para conversar. Que liberdade seria essa na nossa vida, na vida do jovem? Só alegria, hein? Isso é ilusão. Na verdade, isso é ilusão. Você não iria longe se a tua vida fosse assim. Ninguém iria longe. Porque ninguém consegue se manter sozinho, viver sozinho. Nós somos criados para viver em família e nós somos criados também para termos autoridade sobre nós. Essa falsa ilusão que o mundo tenta nos vender, de que se você for livre, que você não precisa dar satisfação a ninguém, que você não precisa ter alguém pegando o teu pé, isso é ilusão. É justamente isso que o inimigo quer que você pense, que você entenda, que você pode ser livre, que você deve lutar pela liberdade. É isso que os filmes ensinam, que as novelas ensinam. Ainda bem que crente não assiste novela, né? Graças a Deus. Eu comento com os irmãos de lá, graças a Deus que os crentes, eles não assistem novela. Se dependesse dos crentes, a IPC do Japão ia falir. Porque crente não assiste novela, não gosta de malhação, nem que outra novela, nem sei. Eu vou fazer uma pegadinha para ver se ele está esperto comigo. Como é que é, Flávio? Você que é solteiro. Mas é isso que eles ensinam. Se você for livre, né? Bom, eu não assisto, mas muito tempo atrás, eu lembro de uma. Vou confessar aqui metade do pecado. Uma novela chamada Malhação. Eu lembro que os jovens já ouviram sobre essa novela no livro. E o que é a novela Malhação que ensinava? Acho que ensina até hoje. Que é a liberdade. Você vê que na novela, praticamente, ela não apresenta a família como nós vemos na Bíblia, como a irmã Guilherme trouxe aqui. Pai, mãe, filhos. Apresenta jovem que está lá, mora sozinho, que é o que a televisão quer ensinar e quer colocar na cabeça aí. A gente vem para a igreja, a gente vai falando, mas isso é liberdade. A liberdade é se não tiver alguém pegando meu pé. E foi assim que Sansão começou a agir. Mas isso é ilusão. Nós precisamos de referência. Nós precisamos de autoridade sobre nós. Nós vamos reproduzir na nossa vida aquilo que nós aprendemos com nossos pais. Talvez você diga, pastor, eu não convivi muito tempo com meu pai, com minha mãe, eu saí de casa, mas você vai reproduzir, nem que seja um pouco, você vai reproduzir um pouco da tua infância, você vai reproduzir, porque a humanidade é assim. A humanidade é assim. Nós vamos reproduzir. Agora pense, você já pensou algum dia em trocar de família? Ainda dentro desse assunto, dessa liberdade. Ah, se eu tivesse nascido naquela família, e alguém pensa, se eu tivesse nascido na família do Bill Gates, hein? Ia estar ralando no Japão hoje. Olha, é verdade. É verdade. Já pensou em trocar de família? Se eu tivesse nascido naquela casa, olha, talvez eu ia ser mais, ia ter mais condições, talvez a minha casa ia ser mais alegre. Como eu seria feliz naquela família? E às vezes é muito comum que o jovem ele compara seu amigo da escola, da família. É mais descolado do que a gente, né? Na moda, parece que o paizão é legal, é jovem, é pá, não sei o quê. Aí dá aquela impressão de que aquela família é mais legal que a minha. Ah, se eu tivesse nascido lá. E sabe que isso é ilusão. Isso é mentira, isso é engano. Se eu estiver naquela família, você vai ver que eles têm dificuldades, como toda a família. O pessoal lá também, às vezes falam dente, tem um cheiro diferente, tem tudo isso, tem chulé, tem tudo isso. A família é igual, é tudo igual, só muda o sobrenome, só muda o lugar, mas é tudo igual. O problema reside quando nós achamos que essa liberdade vai nos fazer bem e nós começamos a lutar por ela.
E aí a gente passa por cima dessa autoridade que Deus constituiu. E a gente olha para os nossos pais e encaramos os nossos pais como nossos inimigos, como alguém que não quer o nosso bem, como alguém que só diz não, como alguém que só impede que a gente cresça, que a gente desenvolva, que a gente seja realmente feliz. Ah, minha mãe é chata, minha mãe é quadrada, minha mãe não conversa lá no tempo da avó, lá no tempo da carochinha. Meu pai é. Mas aquela família, isso é engano. E é por isso que alguns jovens eles começam a desobedecer aos pais, entrar num caminho de rebeldia. Você sabe que às vezes o jovem ele está na igreja, ele vem para a igreja, ele se esforça, pega o seu instrumento para tocar, ele canta na mocidade, ele às vezes está até tendo a oportunidade para trazer uma palavra, alguém está pregando no culto de mocidade, o pastor está dando a oportunidade, ele está se desenvolvendo, mas ele olha para o seu pai, aquele pai que o pai dele, ele começa a desobedecer. Mas sabe de uma coisa, que a lição que a gente aprende com Sansão é que o jovem que não consegue obedecer ao seu pai e à sua mãe, ele não vai conseguir obedecer a Deus. Ele não consegue. Ele vai falhar nessa missão. Porque Sansão falhou nessa missão. Quando Sansão ele começou a menosprezar o conselho dos seus pais, ele começou a deixar de lado e a desconsiderar o que seu pai e sua mãe lhe ensinavam. Você pode ver que ele também começou a desobedecer a Deus. Ele também começou a perder o rumo da obediência e da visão de que Deus deveria ser honrado e obedecido. Ele começou a namorar com o pecado. Ele começou a brincar, porque a desobediência aos pais vai nos levar à desobediência a Deus. Se você não tem conseguido, jovem, obedecer ao seu pai e à sua mãe, você pode ter certeza absoluta, ainda que isso seja pesado de ouvir, ainda que isso seja um confronto para você, você pode ter certeza que você está desobedecendo a Deus também. Quando a gente não consegue obedecer aos pais, nós não vamos conseguir obedecer a Deus. E nós vamos encontrar isso no capítulo 14 do livro de Juízes, no versículos 1 a 3. Veja o que diz a palavra de Deus. Juízes capítulo 14. Eu vou ler aqui numa versão que é a NTLH, que diz assim a palavra de Deus. Juízes capítulo 14, versículos 1 a 3. Sansão desceu até a cidade de Timna e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: eu vi em Timna uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Mas o seu pai e a sua mãe responderam: por que é que você foi procurar mulher no meio dos filisteus? Aquela gente não pratica a circuncisão. Será que você não podia achar uma mulher no meio dos nossos parentes, ou entre o nosso povo? Mas Sansão disse ao seu pai: é aquela a moça que eu quero, é dela que eu gosto. Consiga ela para mim. Foi isso que Sansão disse: toma-me esta mulher, porque ela muito me agrada. Foi isso que aconteceu. Mas será que Sansão não sabia dos cuidados que ele deveria ter? Ele era um jovem judeu, crescido dentro da cultura judeu, e o judeu fazia o culto doméstico, vamos assim trazer para o nosso português, que era as orações, que era a sua devoção. Eles iam adorar o Senhor, eles tinham a sua comunhão com Deus. Então Sansão ele cresceu sabendo quem ele era, sabendo lá a qual ele havia sido chamado, e ele, principalmente ele sabia da missão que ele tinha na sua vida. Mas Sansão, ele começou desobedecendo aos seus pais. Quando ele se namora de uma jovem, ele vai para uma cidade, e aquela jovem era uma jovem que não fazia parte do povo de Deus. Era uma jovem que não tinha aliança com Deus. Você já conheceu essa história? Já, né? Não, pastor, mas eu vou ganhar ela para Jesus. Pastor, eu vou lá, eu vou trazer ela, eu vou trazer, e a gente vai casar, e vamos... Isso é ilusão, não é verdade, irmãos? Não é verdade, irmãos? Alguns jovens têm essa... A pastora aqui da igreja não tem ninguém para mim. Eu tenho que procurar lá fora, tem que dar uma garimpada lá fora, tem que achar as joias que Deus tem, que são salvas, mas ainda não estão na igreja. Então eu vou lá buscar, trazer para cá, vou buscar ele, né? Buscar o príncipe. Isso é mentira, isso é engano, isso é ilusão. Ele foi para mim. Isso é importante, irmãos. Sansão começou desobedecendo aos seus pais. O que foi que os pais de Sansão disseram a ele? Ele disse assim: mas o seu pai e a sua mãe responderam: por que é que você foi procurar mulher no meio dos filisteus? Aquela gente não pratica a circuncisão, ou seja, eles não faziam
parece que lá fora é tão melhor. Vamos buscar lá, vamos trazer para cá, e quando a gente trouxer para cá, vamos ganhar para Jesus, e vamos ganhar o mundo. Cuidado que você pode se perder lá. E é exatamente isso que o Bíblia quer. Que você pense assim, e que você ache, não, mas eu estou seguro, eu estou tranquilo, o mundo não vai roubar o meu coração, eu não vou me envolver, eu vou lá e vou ganhar. Aí o pai e a mãe dizem assim, não, filho, não faça isso. Vamos orar ao Senhor, vamos esperar que Deus levante, que Deus mostre para você uma moça, um moço, que seja alguém preparado para você. Hoje em dia, parece que nós estamos perdendo aquele pensamento de esperar em Deus. O jovem hoje parece que ele está esquecendo. Eu lembro que ainda na nossa geração anterior, ou na outra geração passada, 2 gerações atrás, era isso que nós ouvíamos nos nossos cultos: jovem, espere em Deus. Deus tem alguém preparado para você. A gente ouvia muito isso. Hoje em dia parece que não se ouve mais. O jovem ele começa a achar que realmente na igreja não tem ninguém para ele, porque as moças da igreja, falando agora nos rapazes, as moças da igreja não são tão descoladas como as meninas lá de fora, não são assim não são tão alegres, então parece que é mais legal. E as meninas dizem a mesma coisa: o rapaz da igreja, com Bíblia debaixo do braço, paletó, negócio. Não, os meninos lá de fora que são legais, vamos lá. Aí o pai e a mãe dizem: não, vamos esperar em Deus, Mas e os meus sentimentos? Mas e a minha vida? E o que eu preciso para viver? Eu tenho que ter experiência. Eu preciso aprender. Porque quando a gente começa a desobedecer aos pais, nós também vamos ter dificuldade para obedecer a Deus. E foi isso que aconteceu com Sansão. Independente dos seus pais gostarem ou não daquela moça, ele disse: eu quero e tem que ser aquela. Isso não acontece com vocês, na verdade, graças a Deus por isso. E nós ainda temos jovens que ouvem o conselho dos seus pais, jovens que sabem que é difícil, é verdade, todos nós passamos às vezes a gente tem essa impressão de que porque a gente é um pouco mais velho, né, porque a gente já saiu dessa fase de juventude, a gente é fácil falar. Não é fácil falar. Todos nós passamos por essa fase, a gente sabe o quanto é difícil, as guerras internas que o jovem tem, a falta de sabedoria para lidar com as situações. É verdade. Por isso que é muito importante nessa hora você ouvir. Você não tem experiência de vida ainda para tomar todas as decisões. Ouça alguém que já passou. Por mais que você não concorde, por mais que você ache aquilo tão cansativo, mas ouça pelo menos. O livro de Provérbios, ele fala que a verdadeira sabedoria de um homem, de uma mulher, consiste em ouvir bons conselhos. Talvez ele não consiga entender tudo aquilo que significa naquele momento, mas o fato de ele ouvir, de ele parar, ele dar essa liberdade, ele vai ter vitória na sua vida, ele vai conseguir em momentos específicos administrar aquilo, e Deus usará aquela palavra para ajudá-lo no momento de fraqueza, dificuldade, quando ele precisar. Por isso, ouça. Trabalhe isso na tua vida, jovem. Não se rebele contra o seu pai, contra a sua mãe. Por mais que seja difícil obedecer aos seus pais, se esforce em ouvir o que eles têm a dizer a você. Por mais que você não concorde, que você torça o nariz, que você tenha vontade. Eu lembro que tinha vezes que eu tinha vontade de colocar o dedo no ouvido e eu ficava remoendo. Quem nunca fez isso? O pai começa a falar: guarda cancela. Quem nunca fez isso? Dá vontade. Tem gente se entregando aí. Tem um cutucando o outro ali. Mas ouça. Quando a gente para ouvir o conselho de alguém, a gente vai ganhar muito. Você nunca vai perder por ouvir o conselho do teu pai. E essa primeira experiência que lição que nós aprendemos com Sansão. Vamos correr um pouquinho, nosso tempo não permite. Está quase na hora de parar, esse foi o primeiro item. Nós temos algumas coisas para falar. Mas uma outra coisa que eu aprendo com a história de Sansão, e essa eu quero me deter um pouquinho mais com você, porque ela também é muito importante, é que Sansão ele não soube lidar com as suas paixões. Sansão ele não soube lidar com os desejos da mocidade. Essa foi uma grande dificuldade que o jovem Sansão passou. E esse é um problema da juventude dos nossos dias. Praticamente tudo que um jovem deseja hoje ele possui, não é verdade? Tudo que um jovem deseja hoje praticamente possui. Vamos
analisar quanto custa um tênis de uma marca aí famosa? Uns 10 mil? Um bom tênis? Três jovens, vocês que estão aí antenados, ligados nos preços, um tênis aí de marca, um Mitibano, uns 10 mil, dá para comprar ou não? Dá. Aí eu pergunto, num mês dá para você comprar um tênis desse ou dá? Dá, né? Quanto custa um iPhone? Dá para pagar em 2 anos aí nas operadoras, não dá? Pagar em 2 anos. Dá para comprar? É possível ou não é, jovens? É possível. Quanto custa um game? O PS4 vai chegar, vai chegar. No Brasil vai custar R$4.000. Absurdo. Aqui no Japão parece que em torno de uns 40 mil ienes vai custar o novo PS4. É o lançamento que está chegando aí. Eu pergunto, dá para comprar ou não dá, Jonas? Sim, com sinceridade. É fácil para comprar ou não é? Sim ou não? Um mês de salário você consegue comprar um game? Não consegue. Você consegue comprar uma roupa de marca? Não consegue. Consegue. Dá para comprar. Se quiser tirar um iPhone à vista, dá para tirar? Dá para tirar. Tudo que se tem vontade hoje em dia é fácil. É fácil comprar. É simples. É possível. Parte dessa responsabilidade, disso que nós estamos vendo acontecer, é devido a gente sabe que isso é um pouco de responsabilidade que os pais têm, que a gente vê aqui no Japão, não só no Japão, o Brasil também está passando por isso. Os pais passam muito tempo nas fábricas, muito tempo trabalhando, e são pais ausentes, e para compensar a ausência, o que é que os pais fazem? Dão de tudo aos filhos. Ou aqueles pais sentimentais, nostálgicos. Na minha infância, eu não tive um tênis de marca. Na minha infância, eu usava quichute. Alguém lembra do quichute? Eu usava conga, a irmã Angelina usou, né? Eu usava conga. Aí o pai sentimental, nostálgico, não, meu filho só vai usar Nike. Meu filho só vai usar, eu nem sei, desatualizado de marca. Xixi. Xixi é outra coisa, né? Xixi é porque a gente fala no inglês. Os pais acabam dando tudo para o filho. Não, meu filho, eu passo muito tempo e eu vou dar. O que você quer, filho? Pai, eu quero um iPad. Toma, filho. iPod. Eu posso. Vai lá. Eu quero um tênis. Qual é a marca? Vai lá. Os pais, para compensar a ausência, isso é responsabilidade dos pais. A ausência, o tempo se passa longe. Mas outra parte também de responsabilidade é da cultura em que nós vivemos. Olha a mídia, por exemplo, as propagandas que passam na televisão, nos canais, na internet. Eles nos ensinam que para nós sermos felizes e que para a juventude ser feliz é preciso ter, é preciso estar na mídia. Você quer ser o cara? Tem que usar. Você sabe essa roupinha aí do brechó? Você vai lá na loja de roupa usada e compra. Não, você tem que usar. Qual é a marca? É essa aí. Qual é o cabelo? É um gelzinho, é assim, para cima. Então vai lá. Você quer ser o cara? Quer ser a mina da hora? Então é assim. Tem que ser desse jeito. A mídia ensina isso. A televisão e a cultura, e veja que não é só a televisão, isso está envolvido. Você pode ver que os jovens nas escolas, eles estão envolvidos com isso. Por quê? Porque ele quer se sentir parte daquilo. Ele quer se sentir junto naquele ambiente, ele não quer estar fora. Ele não quer ser visto de frente. Já viu? Jovem, todo mundo do grupo da mocidade usando Nike, ele é de quichute lá. Não, que isso? Eu sou um peixe fora d'água, não dá. Então, para ele se sentir parte, ele precisa também de Deus. A nossa cultura nos ensina isso. Você precisa ter, você precisa comprar, você precisa consumir, você precisa possuir. Irmão, todos nós temos essas paixões em nosso desejo de ter, de possuir, desejo de estar no controle de alguma coisa e de que as pessoas possam dar para nós. Ó, Natan, o cabelinho do Natan, maravilha, rapaz. Aí a gente se inspira no Natan. Olha a entrada e a saída que maravilha. Coisa linda, coisa. Aí a gente se inspira. Mas a cultura nos ensina isso. Eu pergunto para vocês, quem de vocês já possui o iPhone 5S ou 5C? Alguém já tem? O novo iPhone? Tem, né? Uma outra pergunta, alguém ainda possui o iPhone primeira geração? Tem alguém que tem o primeiro iPhone que foi lançado? Tem? Tem? Alguém tem? Ninguém tem. Mas alguém possui o último modelo de iPhone?
função básica do telefone? Função básica. A função básica é telefonar, não é telefonar, fazer ligações. Essa é a função básica. Mas por que quase ninguém mais possui o primeiro aparelho? Por que os primeiros iPhones já ninguém usa mais? Nem que seja ano, né? Manda para o Brasil, né? Manda para o Brasil. Mas a função básica dele é telefonar, mas a gente precisa do novo. A gente precisa do mais moderno. A gente precisa do mais veloz, do mais ágil. É isso que o Deus ensina. Você precisa ter mais veloz. Você precisa possuir o mais. Porque se você possui o mais, aí aquilo que já está grande dentro de nós, aquele desejo que eu só precisava daquele incentivo, daquela propaganda, a gente fala, eu preciso mesmo. A gente se endivida, a gente deixa às vezes de trazer um alimento, ou deixa às vezes de cuidar da saúde, mas a gente faz uma dívida, porque eu preciso ter o iPhone 5S. Eu preciso ter o último modelo. Não é assim que a gente pensa. Não vamos ser hipócritas, irmãos. Essa é a realidade, está em todo. Eu não estou me excluindo, não, viu? A gente faz parte disso. Está em nós. A gente pensa assim, isso passa na nossa cabeça. Alguém vai na loja hoje para comprar uma televisão, caixa de abelha? Aí foi o pastor Carlos Duqueta, aquela telefone, lembra da telefone, pastor Duqueta? Tinha que esperar o tubo aquecer, alguém nessa época tinha que esperar aquecer para poder ver a imagem, era preto e branco. Os jovens de hoje não sabem o que é isso, porque as televisões, tela fina, LCD, plasma, conectada com a internet, tem de tudo. Mas tem época que era assim. Na minha época, eu não podia nem ter televisão em casa, era pecado. A primeira televisão que eu tive era um negocinho que era TV e rádio junto. Alguém lembra disso? TV e rádio junto, desse tamanho, e assistia dentro do guarda-roupa escondido, porque se o pai visse, era pecado. Mas hoje a gente precisa ter o moderno, o mais novo. É isso que a nossa cultura nos ensina. Senão a gente não se sente bem. Senão a gente se sente deixado de lado. Senão a gente se sente como o peixe fora d'água. Diferente. São as paixões que nós temos. O desejo de possuir. Então vamos possuir, afinal de contas a gente pode, a gente trabalha, o jovem rala na fábrica, faz zanhô. Por que não possuir o último modelo? Por que não ter mesmo? Vamos ter, vamos lá. São as paixões que nós temos. E Sansão, ele não soube lidar com as suas paixões. Ele não soube controlar os desejos que vibravam dentro dele, que pulsavam e que pediam Sansão possuir. Esse foi o ponto crítico na vida de Sansão. Em especial, eu quero falar sobre a sexualidade. A sexualidade faz parte da paixão de todo ser humano, do desejo de todo ser humano. E esse foi um ponto crítico, um ponto difícil para o jovem Sansão. E é difícil para vocês também, meus jovens. Vocês não precisam levantar a mão, não concordar, vocês ficam meio vermelhinho quando a gente fala dessas coisas, né? Ih, pastor, vai falar disso aí. Tem vergonha disso, pastor. Nem com meu pai eu falo, nem com a minha mãe eu falo, tem vergonha, a gente vai entrar de forma suave, de forma leve, pastor. Mas esse é o ponto crítico da juventude, a sexualidade. Os desejos que estão dentro de nós e que estão pedindo para serem executados. Sansão, ele teve dificuldade para lidar com essa área, com aquilo que clamava dentro. E hoje é muito complicado isso, porque nós estamos vivendo justamente num tempo em que tudo que nós estamos ouvindo é o sexo é livre. Isso se aprende nas rodas dos amigos, é o que se aprende nos filmes que se assiste, é o que se aprende hoje lá nos amigos que você tem. Que o sexo hoje ele é livre. Uma certa tarde, eu fui levar os meus filhos para passear no parquinho, próximo da nossa residência, e eu fui com eles caminhando até o parquinho. Quando chegamos lá para brincar, passar um pouquinho de tempo, era uma tarde, e quando nós lá chegamos, eu não pude ficar lá com as crianças. Eu vi 2 jovens estudantes do corpo, e eles estavam num banco da praça, tarde, não pense nisso. Eles estavam se acariciando e praticando alguma coisa, não de forma assim nua e explícita, mas ali de uma forma
que dava para perceber o que eles estavam fazendo. Eles estavam em plena luz do dia, fazendo 2 jovens estudantes fazendo isso. E essa não foi a primeira vez que eu vi. Tanto que nós depois, a minha esposa comentou isso com uma conhecida dela, uma moça, e essa moça ela acabou, parece que ligando à prefeitura e denunciando o que estava acontecendo naquele quarto, de que os jovens estavam se encontrando ali, e mães que estavam indo, pais que estavam levando seus filhos para brincar naquele quarto, mas os jovens estavam praticando sexo em plena luz do dia, os jovens japoneses. É isso que a cultura está ensinando. É isso que vocês estão ouvindo, jovens. Você pode não falar isso abertamente com seu pai. Talvez esse assunto pode não ser tratado ainda com muita abertura em todos os cultos, em todos os trabalhos, mas essa é a realidade que você vive. E é isso que nós estamos ouvindo, de que, afinal de contas, o corpo é teu. Afinal de contas, você é dono do seu nariz e dono do seu corpo, então faça dele o que você quiser. Faça o que você quiser com o seu corpo. Afinal, ele é seu, você manda nele. E a palavra de Deus nos diz assim, em 1 Coríntios, eu vou ler para nós avançarmos, 1 Coríntios no capítulo 6, versículos 19 e 20, diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. É isso que Paulo nos ensina sobre o nosso corpo. Que o teu corpo, jovem, ele tem aí uma panela de pressão, e a válvula ela está, é verdade, está no limite, querendo explodir. É verdade, isso, irmãos, não é pecado. Deus deu isso ao ser humano. As paixões que residem em nós é algo dado por Deus a todo ser humano, mas elas precisam ser administradas e ser controladas. E esse é um ponto crítico na vida do jovem, como foi para Sansão. Sansão teve dificuldade em lidar com a sexualidade dele. Ele teve dificuldade em lidar com o que ele sentia. Você vai encontrar na história dele que ele fracassou na sua vida sexual. Ele fracassou nas suas paixões porque ele acabava desejando e aquilo já estava forte nele, e acabava cedendo aos apelos. E quantos jovens estão fracassando nos dias de hoje? Quantos jovens estão vivendo uma vida de fracasso porque ele vive uma vida em que ele simplesmente satisfaz o seu desejo? Ele já acorda no dia pensando em como, em que situação ele vai ter para poder se satisfazer. O que ele vai ver naquele dia para satisfazer? O que ela vai ver? Qual é a conversa que ela vai ter no Line, no Facebook, no meio, para poder satisfazer aquela paixão que está vindo ali? O corpo é teu. Você não está sentindo vontade? Você não tem desejo? Então faça isso. Vá em frente, a fundo. Esse é o lema da nossa sociedade. É assim que nós estamos cercados. É assim que nós estamos ouvindo aí fora. E foi assim que Sansão fracassou. O capítulo de número 14 de Juízes, nós já lemos esse texto, mas nos fala de Sansão descendo uma cidade. Ele vê ali uma moça, uma mulher dos filisteus, ele se enamora por ela, ele se agrada dela e diz: eu quero ela. Aí no capítulo 16, no versículo de número 1, nos fala que Sansão ele foi a Gaza. Diz assim, a NVI diz assim: certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. E ainda no capítulo 16, versículo 4 de Juízes, uma outra história de Sansão nos diz assim: depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher, por uma de Soreque, chamada Dalila. Você vê que por 3 vezes nós encontramos Sansão envolvido com aquilo que gritava dentro dele. Ele não conseguiu administrar, ele não conseguiu, apesar das experiências com Deus, apesar do chamado, apesar de tudo aquilo que ele havia sido ensinado por seus pais e visto. Ele era Sansão. A Bíblia nos fala que o Espírito Santo se apossava dele e ele fazia proezas. Uma certa oportunidade, ele ergueu os muros, ele ergueu os portões da cidade com as suas laterais e levou até o alto de um monte. Ele amarrou os rabos de algumas raposas, 300 raposas, até o fogo. Imagine, para pegar 300 raposas, amarrar uma com a outra no rabo, colocar fogo e lançar para atear na serra dos filisteus. Ele fez isso, despedaçou um leão. Proezas, momentos em que o Espírito de Deus usou ele, mas ele não conseguiu administrar as paixões que ele estava. E esse tem sido um motivo de fracasso na vida de muitos jovens. Jovens que não conseguem
buscar em Deus a força necessária, buscar ajuda, buscar o conselho, talvez do seu pastor, talvez do seu coordenador de mocidade, o conselho para ele vencer essa tentação que é tão forte, essa luta que é tão interna. Como vencer isso? Sansão fracassou. Qual foi o resultado de Sansão viver para as suas paixões? Qual foi o resultado dele viver alimentando aquilo que sempre gritava: Sansão, você quer? Você precisa? Então vá. Sansão, olha, ali tem uma mulher. Sansão, vá a Gaza. Tem uma prostituta. Sansão, vá até Soneque. Sansão, desça a Tímina. Ele sentia as pessoas. Ele sentia aquilo que sempre gritava dele. O resultado disso é que ele acabou fracassando. Foi justamente por causa dos seus desejos que ele foi vencido. Os desejos, as paixões de Sansão venceram ele. Na verdade, Sansão não foi vencido pelos filisteus, não foi vencido por Sansão. A maior derrota de Sansão não foram os filisteus, não foram os inimigos que impuseram a ele. Ele foi vencido por suas próprias paixões. Ele foi vencido por não administrar aquilo que estava dentro dele mesmo. E jovens hoje têm um chamado de Deus, estão na igreja, têm um potencial grande para ser uma bênção do Senhor, uma geração para ter as marcas de Cristo, para ser instrumento do Senhor, mas não conseguem vencer as suas paixões, e não buscam ajuda, e não buscam conselho. Vença o medo, jovem, vença a vergonha de falar sobre isso. Procure ajuda, porque isso é algo que você precisa vencer. Foi Deus que deu, sim, para todos os seres humanos, mas precisa ser controlado, precisa de ajuda. E esse foi o motivo do fracasso e da derrota de Sansão. Irmãos, se para encurtar, o tempo já passou, o pastor me deu até 6:05, eu peço perdão, pastor, mas para nós encerrarmos encurtando, a última lição com Sansão que eu aprendo é um conselho da história desse jovem, é um conselho para nós. É o conselho que nós vemos na história do jovem, não desse jovem chamado Sansão. Não despreze o chamado de Deus para a sua vida. Não despreze o chamado de Deus para a sua vida. Sansão foi esse jovem cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo no Antigo Testamento era privilégio de poucos. Ah, meus irmãos, nós estamos na era da graça. E na era da graça o Espírito Santo de Deus foi derramado sem medida. Hoje só não é batizado com o Espírito Santo quem não quer, porque Deus não impede ninguém de ser batizado. Mas na antiga aliança havia uma restrição, porque o Espírito Santo de Deus ele ainda não havia sido revelado, como foi com a vinda de Jesus Cristo. Era algo que estava reservado para a era da graça. Deus, na sua soberania, havia reservado isso. Mas em aparições esporádicas, em algumas ocasiões no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus ele veio sobre alguns jovens, ou sobre alguns homens, sobre algumas pessoas, mas isso era algo raro. Era um caso aqui, outro lá. Eram casos raros, porque era um grande privilégio. E Sansão foi um desses privilegiados que conheceu o Espírito Santo antes de ele ser dado, como foi lá em Atos no capítulo 2. Ele teve experiência com Deus de uma forma intensa, poderosa, numa época da lei, numa época que a aliança ainda era uma outra aliança. E ele foi esse jovem privilegiado desse período. Nenhum dos jovens, nenhum dos seus companheiros teve isso. Nenhum dos seus amigos teve essa experiência. Mas Sansão foi esse jovem que teve a experiência com Deus. Mas embora ele tivesse essa grande experiência e essa grande e única oportunidade na sua vida, a realidade da história dele de Sansão é que ele desprezou o chamado de Deus na vida. Nós vemos isso no início da história. Ele governou a Israel durante 20 anos. Durante 20 anos ele foi um dos juízes de Israel, mas ele tinha uma história que poderia ter sido mais longa. Ele tinha a oportunidade, ele teve o privilégio de construir uma história que fosse mais longa, de não ser lembrado como o jovem que fracassou. Quando a gente lembra de Sansão hoje, infelizmente, não é a presença do Espírito Santo que mais nos traz à memória a história de Sansão, mas sim a história do seu fracasso. Não desmerecendo aquilo que ele foi, é verdade, ele foi um grande homem, foi usado por Deus, e foi um grande líder para Israel, para a nação. Tem pontos positivos, mas os pontos negativos sobressaem os negativos aos positivos. Por quê? Porque ele desprezou. Embora ele soubesse da sua missão, embora ele soubesse de que ele tinha algo da parte de Deus, de que ele era dado a ele o privilégio de fazer e de passar por isso, ele lidou de uma forma
desprezível o que Deus havia depositado no coração dele. Jovem, eu dou este conselho a você através da história de exceção. Não despreze o chamado de Deus na sua vida. Não despreze o que Deus tem colocado neste tempo a você. Você que está sentado aqui nesta tarde, no dia 27 de outubro de 2013, nós estamos aqui no Japão, está sentado numa igreja, ouvindo a palavra. Você poderia estar nesta hora lá no lamaçal do pecado. Você poderia estar agora usando droga. O inimigo poderia ter cirandado com a tua vida e você poderia talvez nem mais existir. Talvez a tua história poderia ser diferente. Talvez, moça, moço, você poderia hoje estar se prostituindo ao mundo. E Deus te deu uma oportunidade de você ser um servo, como foi pregado aqui anteriormente, uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido de propriedade exclusiva do Senhor. Deus deu a você este privilégio. Você sai daqui, você volta para a sua congregação, para a sua cidade, você volta para a fábrica, para os seus estudos, para a sua família, mas você tem tido o privilégio de ser salvo na pessoa de Jesus Cristo. Você tem tido o privilégio talvez de tocar um instrumento na igreja, de estar ajudando em alguma área, de fazer um teatro. Você tem tido o privilégio de estar dentro de uma igreja. Isso não é para qualquer um, é um privilégio que Deus te deu. Será que nós estamos desprezando o chamado de Deus na nossa vida? Eu queria convidar a igreja a ficar eu quero encerrar essa nossa conversa, essa nossa reflexão, dizendo isso a você, jovem Isabel. Como você está lidando com o chamado de Deus? Como você está lidando com o dom de Deus que há sobre a sua vida? O apóstolo Paulo, certa vez, escreve ao jovem Timóteo, dizendo: não despreze o dom de Deus que está sobre você. A gente não sabe exatamente que período da vida de Timóteo ele estava passando, qual era o momento que ele estava vivendo. Nós não sabemos exatamente o que ele estava passando para Paulo usar essa expressão, mas é certo que alguma coisa estava acontecendo na história do jovem Timóteo. É certo que alguma coisa estava se passando para Paulo escrever aquela carta e dizer: Timóteo, não despreze o dom de Deus que há sobre a sua vida. E Timóteo sabia que havia algo de Deus sobre a vida. Eu queria dizer a você nessa tarde, jovem, eu tenho certeza que em algum momento, em algum culto, Deus já falou com você. Você já teve alguma experiência de perceber que aquela palavra era para você. Não sou jovem, nós temos aqui irmãos e irmãs, nós temos pais nessa tarde, que bom, os pais vieram, nós temos irmãos e irmãs adultos, maduros já, que bom, graças a Deus por isso. Essa palavra é para nós. Algum momento, talvez em algum culto, alguma mensagem, em algum louvor, você percebeu que aquela palavra era para você. Eu lembro de alguns cultos que nós participamos da nossa adolescência e juventude no Brasil, e que nós tínhamos aquela chamada manhã missionária, onde no final daquele trabalho era feito um apelo. Se você cresceu na igreja do Brasil, você vai lembrar disso. A gente participava daquelas manhãs missionárias em que eram manhãs de avivamento, manhãs de decisões, de chamadas, onde os jovens, no final do mundo, a igreja era desafiada a se entregar ao Senhor. Eu lembro de uma das ministrações em que o pastor estava ministrando: será que nós temos esta manhã jovens que sabem que tem um chamado de Deus para ser missionário, mas você ainda é tão novo e você não sabe direito como isso funciona e como isso vai ser, mas você sabe que lá no teu coração tem alguma coisa que diz para você que você tem um chamado. Você não sabe como é, você não sabe como vai acontecer, você não sabe o que vai fazer, mas você sabe que alguma coisa aqui, quando você está na presença de Deus, você sabe que aquilo que você quer é você viver para Ele, é você ser cheio dele, é você pegar como talvez o teu pastor, como o teu líder, você talvez tratar com aquele irmão, mas é alguma coisa aqui, irmão. Você lembra daquelas manhãs em que nós éramos desafiados, nós íamos aqui para frente, seja de jovens chorando, irmãos. Eu posso dizer uma coisa aos irmãos: eu e minha esposa estamos aqui no Japão, nós vimos para trabalhar com muitos de vocês, mas Deus escreveu uma história disso. Deus escreveu uma história disso. Muitos daqueles jovens foram para outros lugares, outros tomaram outros rumos na vida. Mas eu tenho certeza que a palavra se cumpriu para aqueles jovens que acreditaram no chamado.
E eu posso dizer que isso tem se cumprido na minha vida, na vida da minha esposa, na nossa vida. Embora não carregamos o crachá de missionários especificamente, mas Deus tem nos usado em missões, assim como tem usado vocês em missões. Eu pergunto a você nesta tarde: você sabe o que tem chamado para a sua vida? Pastor, eu não sei, pastor, eu não sei cantar, eu tenho vergonha de falar, eu não sei pregar, eu não sei, pastor. Mas alguma coisa você sabe lá no coração, porque Deus fala com você. Deus, Ele sempre fala. Deus, Ele sempre está chamando. Deus, Ele sempre está convocando você. E você sabe que tem alguma coisa lá no teu ser que às vezes você não está aqui. E às vezes você pensa assim: não, eu vou viver a minha vida, eu vou fazer o meu jeito. Este conselho que eu dou a você: não despreze o chamado de Deus. Sansão, ele viveu uma vida em que o mais importante não era o chamado de Deus. Ele fez coisas para Deus, ele fez. Ele foi usado por Deus, ele foi cheio de Deus, foi. Mas isso não era mais importante. A realidade não é assim. Você percebe nas entrelinhas da história de Sansão, e está escrito e explícito, que o mais importante não é importante. Não seja essa a tua história, jovem. Não seja essa a tua história, moço. Que o mais importante para você seja aquilo que Deus está te chamando. Será que nós ainda temos jovens que são atraídos por Jesus? Será que nós temos jovens que nos dias de hoje ainda sentem atração por Jesus Cristo, por sua obra? Será que nós temos jovens que ainda têm coragem de dizer: eu tenho atração por Jesus Cristo? Nós temos jovens que têm aquela atração em: se eu não fosse crente, e eu pudesse colocar um cigarro na minha boca, se eu pudesse experimentar aquele copo de cerveja, se eu pudesse praticar sexo do jeito que eu quero, do jeito que eu moro pede. Mas eu creio que ainda existem jovens que não dá no seu coração, apesar de toda luta, de toda fraqueza, de toda derrota, de toda tristeza, de toda dificuldade de carregar a cruz todos os dias. Mas eu creio que tem jovens que ainda são atraídos por Jesus Cristo, que são atraídos, que sabem que tem um chamado e que estão aqui nessa tarde porque eles têm um desejo intenso de ter uma experiência com Jesus, de viver esse chamado, de ser talvez um missionário, de ser talvez um pregador, de ser uma mulher de Deus, de ser um homem de Deus. Mas jovens que estão atraídos, que não sabem o que vai ser lá amanhã, mas sabem que vai estar com Jesus. Eu não sei se eu vou ser um pregador, eu não sei se vou ser um pastor, eu não sei se vou ser uma cantora, não sei o que eu vou ser, mas eu sei que eu vou estar com Jesus, porque eu sou atraído por Ele, porque Ele é o motivo da minha canção. Tem um louvor que diz assim: